E aí, Wanderson, já te chamo, tá? Vamos esperar só um pouquinho o pessoal ir entrando. O som tá bom? Tá dando pra ouvir bem? Oi, gente, tudo bem? Vamos entrando? Vamos esperar um pouquinho? Tô esperando já o Wanderson entrar. Já chamei ele. Temos muitas coisas para falar hoje. Tá tudo bem? Almir Correia. Tati. Que bonitinho. Nutri por amor. Bonitinho. Vamos entrando. Hoje vamos falar muitas coisas. Quem é que tá aí que estava na live da semana passada, da fibromialgia? Contem. Eu sei que outras pessoas vão entrar, mas eu queria saber se já tem alguém aí que estava na live da semana passada. Oi, Sônia. É porque o Wanderson não entrou aqui. Peraí, gente. Wanderson, cadê você? Vamos lá. O pessoal está sendo avisado ainda. Cadê o Wanderson? Não sei como é que faz. Ah, agora sim. Vamos lá. Acho que vai. Acho que vai. E aí, Wanderson? Tudo bem? Tudo certinho. Você, tá Graças... bem, né? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Tempinho frio, chatinho. Vontade de ficar em casa só. Tem que ficar em casa, né? Enrolada, comendo e vendo televisão. Já vi todas as séries da Netflix, você pode imaginar. Muito chato, né? Você já está trabalhando já? Tô trabalhando, mas continuo com online também. Ah, tá. Aham. Então, Wanderson, vamos lá. Eu vou deixar você se apresentar. Eu sei que tem pouca gente ainda, daqui a pouco deve entrar mais pessoas, né? Então, na semana passada a gente falou sobre fibromialgia. Falei sobre o que é a fibromialgia, como que ela acontece, quais são os fatores de risco, enfim. E uma dos principais pesos do tratamento é o acompanhamento psicológico, porque a gente falou aqui que o tratamento farmacológico tem um peso no tratamento, mas o lado psicológico e emocional da pessoa em relação a encarar o problema e aceitar o problema tem um peso maior. Então, essa foi a minha ideia de trazer você para a gente falar sobre isso e você poder dar para a gente um feedback da sua experiência em relação a isso. Para Uhum. começar, eu queria que você se apresentasse, que você falasse como é que é o seu trabalho, tudo direitinho que você quiser, fala aí. Tá ok. Primeiro eu quero te agradecer o convite, tá bom, André? Eu que A agradeço. aí da gente estar compartilhando, fazendo essa troca, né, importante, para Sim. contribuir, né, para o progresso, né, das pessoas, né? Eu sou psicólogo clínico, né, hospitalar, atuo na cidade de Cabo Frio e Niterói, né, nos atendimentos aí presencial e online. E hoje também eu sou membro do grupo de pesquisa interdisciplinar de tecnologia e saúde, né, da UF. Também sou mestrando acadêmico também em ciência do cuidado em saúde, né, da mesma instituição. Uhum. E tem projetos à parte, né? De repente o pessoal quiser depois conhecer mais um pouco lá no Instagram, mas tudo voltado aí para o progresso humano, né? Para o desenvolvimento humano, tá bom? Então, mais ou Tá menos isso sempre aí. estudando, né? Tá sempre estudando, botando para andar o negócio, né? Isso aí. Então, Wanderson, vamos lá. O que eu tinha falado com o pessoal e tinha comentado com você também é que uma das maiores dificuldades que eu percebo nos pacientes que eu atendo no consultório é a dificuldade em aceitar que a pessoa tem a fibromialgia e aceitar que ela precisa ter
novos hábitos. Ela vai precisar de medicações controladas, ela vai precisar de alternativas terapêuticas, inclusive o tratamento psicológico. E aí eu sinto uma dificuldade, o paciente aceitar que precisa tratar e aceitar que tem a doença. O que que você tem a dizer sobre isso? Tá, aceitar a doença e aceitar também o tratamento psicológico, foi isso? Principalmente aceitar que tem um problema que não tem uma causa e não tem uma solução. Eles têm Uhum. essa dificuldade. Sim, Depois sim. tem a dificuldade de aceitar que tem que tomar remédios controlados. E aí, Uhum. quando fala que tem que ir no psiquiatra para ver os remédios controlados e no psicólogo, aí o pessoal trava Sim, e sim. tenta não aceitar. E vai não aceitando o problema. Essa não aceitação, inclusive, né, é um dos pontos a ser trabalhado dentro do processo terapêutico, porque tem algumas pesquisas, André, que mostram o seguinte, né, o perfil, claro que o perfil não é o que causa ou que contribui, mas é o que intensifica, né? O perfil psicológico das pessoas, né, que passam por esse processo. São pessoas perfeccionistas, com padrões que a gente chama, né, padrão emocional inflexível. E Sim, aí, a não aceitação, claro que tem a ver, né, acompanha aí todo o sofrimento, toda a questão das expectativas, né, mas tem a ver com a perda de controle sobre a sua vida, sobre algumas decisões e sobre as questões, né, do cotidiano. Então, a não aceitação tem a ver com todos esses aspectos, mas também tem a ver com essa funcionalidade, né? De perder o controle das suas atitudes, ações, por exemplo, daquilo que fazia, que de repente não pode fazer mais. Então, quando a questão, muitas vezes, de alguns relatos e algumas pesquisas também mostram isso, além da dor em si, a dor física, né, do incômodo, mas a dor também de algo incontrolável, de algo que muitas vezes, isso por um tempo ou talvez para sempre vai ser insolucionável, um exemplo. E sim, aí sim. cria, né, essa barreira. Né? Então, o processo terapêutico, né, que é questão da minha área, a gente vai trabalhar também os padrões emocionais. Por que isso, André? Os padrões emocionais, eles intensificam um problema. Existe já um problema, só que, na verdade, eu vou intensificá-lo. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo que é bacana, né? Vamos imaginar alguém que tem um histórico de abandono, tá? De negligência, né, parental, por exemplo. E essa mãe, ela tá vendo o filho, né, sair de casa, porque o filho vai casar ou vai estudar, por exemplo. E essa mãe sofre, que é natural, né? Tudo que o relacionamento proporciona, ela vai perder isso. Só que por que essa Uhum, mãe está sofrendo além disso? Por uhum. quê? Por causa do padrão emocional de abandono. O problema não é o filho sair de casa, são as pessoas que saem da vida dela. Percebeu? Então, o filho sair de casa intensifica um problema, porque não é o filho sair de casa, são as pessoas que saem da vida dela. Então, pessoas, dependendo do padrão, né, emocional, esse processo, né, vai intensificar, entende? Vai Sim, sofrer mais do que, na verdade, poderia, né, diante da própria situação incômoda. Quer falar? entendi. Inclusive, esse padrão é que acaba que proporciona o aparecimento do problema da fibromialgia. Essa coisa de controlar, essa coisa de não querer perder o controle, acaba que a pessoa se cobra demais e acaba querendo abraçar o mundo Sim, sem poder, né? A pessoa sim. centralizadora, que acha que tem que cuidar, a vida não vai acontecer se ela não estiver tomando conta de tudo. Eu acho que isso acaba que piora. Sim, porque se a gente for, né, observar, geralmente, né, são pessoas muito autocríticas, exigentes, perfeccionistas consigo e com os outros, que têm o controle, né, de toda a dinâmica familiar e profissional. Geralmente, né, vão partir por esse princípio. Então, quando você falou bem aí sobre a questão da aceitação, que é difícil, isso para qualquer situação, mas essa muito mais, é porque existe algo incontrolável, né, nesse Sim, sentido, né, no sentido da solução, algumas dúvidas. Então, são pessoas que não sabem lidar com as incertezas, entende? Então, esse padrão, André, pode intensificar um problema. E aí, sim. só fazendo uma pincelada sobre a questão do processo terapêutico, eu acho que é bacana a gente trazer, né, e tirar alguns mitos sobre isso, né? Quando a gente Sim, sim. fala, né, de problemas psicossomáticos,
né, que às vezes a gente ouve falar muito sobre isso, ou somáticos, a gente está falando de emoções, né? Emoções que, na verdade, são reações fisiológicas, porque às vezes a sociedade, André, trata a emoção como algo, né, metafísico ou problemático, né? Emoção é só aquela questão que a gente romantiza, né, do amor, né? Mas não, emoções são reações fisiológicas, é o seu organismo se comportando diante de contextos. Então, psicossomática, né, é um evento impactando o seu organismo. E aí, muitas das vezes, as pessoas passam por diversos sintomas, né, e sinais que muitas vezes elas vão no médico ou fazem algum exame e não é detectado. Aí é chamado de psicossomática. Por quê? Muitas vezes problemas, às vezes de estresses, né, estressores, está associado, ligado ao sistema nervoso. E o sistema nervoso, em algumas situações, eu falo que é igual ondas, né? Vem e vão. E aí, quando Sim, vai, né, fazer algum exame, não é detectado, porque está ligado ao sistema nervoso. Né? Então, sim. isso, todas essas reações, por algum momento, né, é natural. Ansiedade, medos, estressores, tudo isso é natural e devemos sentir isso. A questão é a intensidade, é a frequência disso durante toda a sua vida. Né? E aí vai agravando os quadros, né, e contribuindo para essa questão do tema relacionado hoje. Né? Sim, inclusive o que a gente falou na semana passada é que a dor crônica, onde aquele paciente ele quer ser resistente à dor, não, eu sou muito resistente à dor, não quero, não preciso tomar remédio. Ele vai lidando com a dor no dia a dia e isso vai descontrolando a resposta do organismo dele, a ponto do sistema nervoso central não conseguir mais reconhecer o que é um leve toque e uma pancada, por exemplo. Então, Sim, ele vai desestruturando a resposta do sistema nervoso a ponto de estar sempre em ansiedade, sempre em atenção, sempre em estresse. E isso vai meio que desencadeando o processo, mantendo o processo da dor crônica. Então, esse negócio de perfeito. ser resistente à dor não necessariamente é bom. Ah, vou esperar para ver se passa. Espera mais ou menos, mas depois está vendo que não está passando, chega, tem que tomar uma atitude para poder controlar. Inclusive, a atitude, quando a pessoa chega no médico, ela quer uma solução imediata, porque ela está desesperada. Ela já foi em vários médicos, né? E não consegue resposta. Então, ela vem muito ansiosa. Então, quando a gente diz que o tratamento é uma bandeja, mas não é para ela escolher, é para ela levar, e entram remédios controlados e o psicólogo, ela fica assim, poxa, mas eu achei que um remedinho ia resolver. Então, Uhum. o tratamento psicoterapêutico até é o terapeuta comportamental que usa, não é isso? Na parte da... Fala um pouquinho desse tratamento, por favor, É. Wanderson. Só complementando essa questão, é que, inclusive, quando você fala desse padrão, né, perfeccionista, né, são pessoas, às vezes, né, que é bom a gente frisar para as pessoas começarem também a se identificar, que têm dificuldade em fazer repouso, por exemplo. Né? São pessoas que passam por um processo, porque volta aquela questão do controle. Então, Sim, mesmo com dor, por exemplo, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que lavar a sim, louça, eu tenho que fazer todas as coisas que eu vou aguentando, porque na verdade tem um retorno, né, imediato, que é, por exemplo, a autoestima, né, a sensação de controle, mas a médio e longo prazo são pessoas que novamente, né, retroagem diante dessa questão. Sobre o trabalho terapêutico, Andréia, é interessante, né, a gente definir alguns passos, né, importantes. Olha só, o processo terapêutico, quando a gente tem alguns mitos relacionados ao papel do psicólogo ou à psicologia, né, quando se fala em questões mentais, de mente, né, e de emoções, a ideia é que, na verdade, só pessoas que estão com sérios problemas de transtornos, né, ou de psicopatologias, né, os famosos rótulos aí, que precisam buscar ajuda. Ou que, por exemplo, quando estão com um problema sério. Mas o que é uma terapia de forma bem simples, né, que eu vou estar usando aqui alguns exemplos. Com 3 anos de idade, por exemplo, eu sou ensinado a ser honesto. Mas eu posso certo. aprender a ser honesto com 20 anos de idade. Não é isso? Posso ser. Sim. Mas quantas consequências eu vou ter se eu aprender a ser honesto com 20 anos? Muitas consequências. Então é muito melhor que meus cuidadores me ensinem com 2, 3 anos. Ó, não faça isso, é errado isso. Né, durante todo esse processo.
Então, a Uhum. terapia nada mais é do que, na verdade, a gente não vai mudar o comportamento. A gente programa contextos para desenvolver habilidades psicológicas que a história dela não desenvolveu para estar enfrentando aquelas situações. Então, não tem bicho de sete cabeças. Por exemplo, você fez, né, medicina, o outro fez um curso lá no Senac, o outro fez letras. Isso são o quê? Habilidades que nós não tínhamos e desenvolvemos. Então, a Sim, faculdade é como se fosse uma terapia para aquele tipo de habilidade. Então, quando eu não sei enfrentar uma ansiedade, uma depressão, uma dificuldade no relacionamento amoroso, um padrão inflexível por conta de uma história, né, muito punitiva, coercitiva, eu vou procurar um especialista que me ensine, poxa, eu estou com um problema disso, como que eu penso diferente, como que eu sinto diferente, como que eu ajo diferente diante dessas situações. Porque perfeito. as mesmas pessoas que não estão passando por um processo terapêutico podem mudar as suas vidas. Porque o que Sim, muda são os contextos, né? exato. Que vamos imaginar que eu precise mudar um padrão meu hoje. Eu posso mudar amanhã, porque vai ter algum contexto na vida que vai fazer com que eu mude isso, mas eu posso Sim, aprender daqui a 30 anos. Então, não é melhor a gente antecipar isso? Então, a terapia vai fazer isso. Vamos antecipar, programar esses contextos para você desenvolver autoestima, autocontrole, autorregulação emocional, resolutividade em enfrentamento, isso. assertividade e tantas outras habilidades psicológicas fundamentais nesse processo. Inclusive, o que acontece, um dos quesitos que eu digo da parte do tratamento é a pessoa se educar em relação à doença. Então, por exemplo, a Rita agora mandou uma colocação que ela sente muita dor na época da menstruação. Isso pode ter explicação ou não, mas se você, eu entendo assim, se você já identificou que perto da menstruação você sente mais dor, você já está entendendo que o seu organismo responde desse jeito. Então não é entrar em pânico todo mês quando você sentir dor na época da menstruação. Ó, já sei que na época da menstruação eu tenho mais probabilidade de sentir dor. Então você vai usar as ferramentas que você tem. Você vai usar um analgésico, um anti-inflamatório, enfim, sei lá, um antiespasmódico que te ajude. Mas não é você já começar a entrar em pânico no começo do mês, achando que no final do mês você vai estar. Entendeu? E você já ir conhecendo o seu corpo e as respostas dele já vão te ajudar. Por isso que essa parte do conhecimento, como o Wanderson está falando, agora eu estou falando diretamente para todos vocês que estão aqui, que alguns são meus pacientes. Por isso é que eu falo assim, vamos conhecer o que você está passando, vamos conhecer como o seu organismo está se comportando em relação a esse problema, porque a pessoa fica botando na cabeça que ela tem uma doença do outro mundo. É estressante? Dói? Mas tem como você conviver melhor, né? E como é que são os seus resultados, Wanderson, no seu consultório? O pessoal vai desistindo, o pessoal vai aderindo, vai e volta, como é que fica essa situação? É, é, varia, né? Mas a primeira questão que a gente precisa estar trabalhando é a motivação e correção, né, de pensamentos, né, relacionado porque as pessoas chegam, né, no consultório, no seu e qualquer outro, com essa expectativa, né? Que tipo de mudança, ela não conhece que tipo de mudança ela precisa e o que ela vai ter e quais são, né, os limites, né? Sim, Mas a melhora, né, é muito grande porque, na verdade, o nosso trabalho é a questão da aceitação e de como ela reage a essa situação. Né? Então, quando a gente. Porque, por exemplo, é muito melhor eu ter um problema ou três problemas. Muito melhor ter um. Só que por sim, conta dessa questão, eu vou desencadeando outros. Então, esses que vêm acompanhando, né, que faz parte do processo terapêutico, a gente vai trabalhando, né? Quais são os padrões que vão intensificando e acompanham toda essa situação. Então, se eu estou com dor física mas mesmo assim eu estou preocupado com a conta de luz que não foi paga, um exemplo, eu preciso resolver aquilo que está sob meu controle. E aí sim, esse controle excessivo acaba não controlando nada, né? Então esse é o trabalho que a gente vai desenvolvendo. E principalmente o trabalho de autoconhecimento, de autocontrole, de autorregulação, né, emocional e de resolutividade de enfrentamento para enfrentar todos esses contextos. E aí sim, as pessoas começam a perceber o seguinte, poxa, mesmo com dores variáveis ou intermitentes, né, às vezes sim, às vezes não, eu estou muito bem. Eu estou sim, lidando, tendo qualidade de vida, porque na sim, verdade eu estou amenizando, eliminando problemas que estavam sob meu controle. E agora sim sim. eu os resolvo, né? Perfeito. Uma dica que eu dou sempre para os meus pacientes é assim: quem está muito desesperado por uma saída, fica querendo a solução imediata e
definitiva. E às vezes a transição do estou muito mal para estar mais controlado, estou melhor, é uma coisa que vai gradativa. Tem dias que você está melhor e tal, você vai percebendo que tem mais dias melhores do que piores, que as dores estão menos intensas, enfim. Então, uma dica que eu dou para alguns pacientes é fazer um calendário, fazer um mapa. Então, naquele dia, no final do dia, você faz uma carinha, estou feliz, estou mais ou menos, estou triste, em relação à dor. E aí, toda vez que tiver com a cara triste, com muita dor ou com alguma dor, ela pensar naquele dia o que que aconteceu. Ah, eu me estressei mais, eu fiz mais o serviço de casa, briguei com meu marido. Aí ela vai percebendo que ela tem estado melhor, independente de coisas que aconteçam, ou ela continua pior, ela não está conseguindo administrar isso. E isso dá certo. Eu faço isso comigo e dá Perfeito. certo. Maravilha, é isso aí. Porque, olha só, a gente precisa entender, André, que dor sempre vai ser fisiológica. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala assim, claro que de forma didática, né, a gente pode usar dor física, dor psicológica, dor, né, emocional. Mas quando é psicológico, quando é mental, quando é emocional, é fisiologia. É o seu organismo se comportando, né? Então, olha só que interessante. Quando alguém relatou aí que às vezes em momentos, né, de TPM isso agrava, sim, pode, né? E aí você pode explicar até melhor isso, mas existem outras alterações hormonais, fisiológicas nesses momentos. Mas olha Sim, só, a TPM por si só não tem lá uma fisiologia fazendo com que eu fique irritada com o meu filho específico. Não tem um gene ou uma fisiologia fazendo com que eu fique com raiva do meu marido. Então, sim, ou tipo de pensamentos. Por que eu, na TPM, estou pensando isso? Então, tem algo contextual, histórico, né, e emocional que agravam, percebeu? Então, há uma sim, alteração fisiológica, mas o sim, contexto da sua vida agrava e intensifica a situação de um padrão que você já tem. Porque em sim. momentos fora da TPM, né? Oi? Não, pode falar, pode falar. Ou desses contextos, a gente também não fica irritado, a gente também não fica com raiva, a gente também não fica explosivo. Né? Então, na Sim, verdade, a fisiologia ela só vai intensificar ou agravar uma situação já existente. O André, sim, uma questão, né, interessante é a gente também entender a dor, né, de forma geral, né, tanto no sentido genético, né, da aprendizagem individual, né, de cada um e da cultura. Porque a sim, dor também não é, ela pode ser cultural. E aí eu preciso ter até um certo cuidado para falar um pouco sobre isso, mas, por exemplo, existem algumas pesquisas que apontam as pessoas terem ou demonstrarem, na verdade, não é nem sentir, né? Porque o sentir, né, a gente não pode questionar. Mas, na verdade, acho sim, que o tipo de expressão é em determinados contextos. Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram que os hospitais geralmente estão mais vazios no final de semana. Por que isso? Né? As pessoas deixaram, né, de ter dor de cabeça, né, deixaram de passar mal ou ter febre, mas há uma uhum, questão cultural, né, de que algum contexto ali fortalece a resistência da dor. Então é muito sim, melhor ir no médico por conta de uma dor de cabeça na segunda do que no domingo. Então sim, a dor, né, é cultural. E aí, o que eu estou querendo dizer isso? Não amenizando, né, todo esse aspecto que isso é um fato, mas é frisar que há contextos eventuais que podem estar agravando e atrapalhando a qualidade de vida para essas pessoas, né? sim, sim. É Familiares, aquela coisa assim, é mais compensador eu ir na segunda, inconsciente, né? A pessoa não sabe que ela está pensando isso, né? Então ela enfim, acaba que distrai mais no fim de semana, tá com amigos, tá com a família, então nem lembra da dor. é. Então acho que quando o estresse bate mais, é a hora de segunda-feira, ter que ir trabalhar, ter que ver os filhos e tal, aí que aquele estresse borbulha mais, aí o negócio desencadeia com mais força, né? Porque essa questão, quando a gente fala, né, de um problema genético, vamos imaginar que a pessoa nasceu, né, com uma lesão. Então, algo, Uhum. né, uma lesão fisiológica, ok. Há também a dor no aspecto da aprendizagem individual, a sua história, como que te ensinou a falar sobre, a pensar sobre, e a questão coletiva, né, no sentido da prática coletiva,
que é a cultura, que também influencia no modo como que a gente reage à dor. A dor existe. Eu estou sentindo dor Sim, no braço. Isso é fato, eu não posso questionar. Agora, como eu reajo a isso, aí é o exatamente. aspecto que entra no processo terapêutico. Porque, olha só, a gente pode entender a dor do outro como? A gente pode ter acesso de forma direta à dor do outro? Não. A gente não tem acesso às emoções, né, de forma direta, observável. Por exemplo, eu posso estar com dor de cabeça agora aqui, mas ninguém sabe. Somente se eu Sim, falar, "Ó, estou com dor de cabeça." Né? sim, Então, 4 maneiras que a gente pode entender, né, a dor do outro. Primeiro é quando há relatos, né, colaterais públicos que acompanham o sentimento. Por exemplo, gemidos, né, expressões, choros. Então, dessa maneira, a gente pode entender a dor do outro, que o ser humano aprendeu a relatar. A outra sim. questão é quando o outro descreve o seu comportamento de dor. Né? Então, por exemplo, estou com dor. Então, há essa maneira também, quando alguém relata, né, a sua dor, ou quando vem acompanhado de uma ação pública. Né? A outra questão que a gente pode entender a dor é quando a gente faz associações com eventos públicos, que às vezes a gente usa metáforas. Né? Então, Hum, André, eu estou com tanta dor que parece que tem uma agulha, né, no estômago, parece que eu levei uma martelada, né, na hum, cabeça. Então, são essas maneiras que a gente vai aprendendo, né, durante toda a vida a expressar as nossas dores. Aí que entra, novamente, a questão de como que eu reajo a elas. Como que eu sim, lido com elas. Como que eu penso sobre elas. Porque a dor é um fato e é inquestionável. sim. Sim, exatamente. E o que acontece é que as pessoas que têm a fibromialgia, eu acho que é imperceptível, mas no primeiro momento que ela começa a sentir a dor, ela sente a dor, verbaliza, demonstra e tal, papapá, e vê que o negócio não melhora. Quando ela chega no médico, ela já está, como é que eu vi? É o perfil catastrofizante. E o relato da dor da fibromialgia é sempre muito intenso. Muito parecido. As pessoas que têm fibromialgia, elas têm um comportamento muito parecido. Então, a descrição da dor é muito parecida. É uma dor que não passa, é uma dor que acaba comigo. Eu quase morro com essa dor. É sempre aquela coisa de extremo, que ela já está no extremo, né? E geralmente as pessoas, quando a gente toca no assunto durante a consulta, às vezes o paciente vai lá porque está com uma dor no ombro. Você percebe uma ansiedade, um perfil mais depressivo, você vai cutucando ali, cutucando aqui, quando de repente você pergunta se ela é centralizadora, não necessariamente com essa palavra, mas ali ela chora. Então você percebe que você vai descobrindo todo um mundo de dor que ela não queria falar, porque ela está mostrando uma fragilidade e porque ainda não estava no limite dela, mas você percebe que ela já está transbordando, Sim. entendeu? Então ela vai tentando negar muito e você percebe. E essas pessoas são, como você falou, são pessoas que dão para a gente tratar mais rápido, porque ela ainda não descompensou totalmente. Agora, é uma pessoa, vai ser difícil de mudar o hábito. Outro dia uma paciente falou para mim assim, eu não gosto de tomar esses remédios porque eu fico muito diferente quando eu tomo. Eu falo, sim, o objetivo é você ficar diferente, porque se você ficar igual, você vai continuar com o mesmo problema. Uhum. Então, precisa do remédio para você poder ficar mais devagar um pouco, para você não ter que fazer todo o serviço de casa, não ter que ficar pensando nisso, naquilo. Então, é mais ou menos proposital. Então, os tratamentos não são agradáveis, mas têm que ser feitos, né? E a importância, e eu agradeço novamente o convite, André, a importância mesmo e a sua visão sobre isso, né, da integralidade, né, das especialidades estarem trabalhando juntas, né, porque o ser humano ele é integral. E aí, quando Sim, a pessoa pensa, não, eu tenho que tomar o remédio é importantíssimo, é fundamental. Ah, mas eu tenho também que desenvolver habilidades psicológicas. Ah, eu tenho também que trabalhar esse aspecto na minha vida. E aí, quando a sim, pessoa foca somente em uma área, a outra fica descompensada. A outra vai falhar de uma maneira. É como um carro, né? Se a gente sim, trabalhar somente, ó, eu só vou comprar pneu, beleza, tudo bem. Mas exatamente. problema relacionado ao pneu não vai ter. Mas outros, de repente, vai acontecer. Vão acontecer. Exatamente, exatamente. Essa parte integrativa é importante para o paciente perceber, porque é como eu estava falando também, a fibromialgia ela está desenvolvendo os estudos muito rápido, de 20 anos para cá.
Então, mas mesmo desenvolvendo estudos, não se descobre causa e tratamento. E as pessoas, quando vêm para o médico, é uma queixa quilométrica. E Uhum. vamos combinar que no consultório ou em clínicas, dependendo muito da situação, você não tem como ficar 1 hora com o paciente. Eu acabo que fico, minha secretária briga comigo, dá engastalho lá na sala de espera, porque acaba que junta um pouco, mas as pessoas às vezes nem sabem que tem aquele problema. E você vai pesquisando, você vai conversando, você tem que convencer ela de que ela precisa mudar. Talvez na primeira consulta ela não faça nada, mas na segunda ela já vem com mais informação. Olha, tá tocando no assunto. Uhum. Aí é todo um trabalho de formiguinha. E ela precisa entender que ela tem que ir no psicólogo, que ela vai ter que passar pelo psiquiatra. Eu Uhum. posso prescrever alguma coisa, mas o psiquiatra tem que dar uma arrumada, enfim. E o psicólogo, como as outras terapias que precisam, acupuntura, tai chi, que aqui a gente não tem muito essa cultura e tal, e fisioterapias específicas precisam ser feitas. Então é bem multi, né? Às vezes Uhum. precisa do ginecologista quando tem endometriose, enfim. É bem multi. O paciente precisa entender que para te ajudar, a gente precisa ter um time para poder estar te ajudando, entendeu? Os pacientes precisam entender isso, né? É. E não é tão rápido o tratamento como eles querem. Sim. Tem uma questão também interessante, Andréia, é que nesse processo a gente precisa ensiná-los, né, a nomear os seus sentimentos, porque na nossa cultura, né, na aprendizagem também individual, a gente não é ensinado a nomear o que a gente sente, né? Então Uhum, a gente não entende nem o que é ansiedade, o que é medo, a gente confunde ansiedade e medo, às vezes é raiva, mas pode ser tristeza, né? Então a sim. gente, como eu falei, né, esses 3 pontos que a gente pode, 4 pontos que a gente pode demonstrar a nossa dor, seja por metáforas, apontando, falando, mas quando eu chego e falo estou com dor, isso é muito genérico, né? Estou morrendo de dor, né? Claro que está usando, né, uma metáfora aí, né, uma associação na verdade, mas, na verdade, é aprender a nomear, né? E, inclusive, em quais contextos, quando que isso acontece mais, porque a gente precisa trabalhar com aquilo que está sob o controle. E ela vai perceber que, geralmente, acontece mais naqueles momentos. Naquela Sim, situação específica, às vezes, agrava. Poxa, é verdade, mas eu acho que, geralmente, à noite, quando eu tenho esse tipo de conversa, um exemplo, geralmente sim. acontece, né? Então, se há algo fisiológico, precisa entender que há um contexto ambiental, contextual, que vai agravar e intensificar. Então, identificar o que sente, relatar de forma precisa é importante. E o profissional, claro, tem que trabalhar, né? E o processo terapêutico a gente faz isso, trabalhar também essa modelagem, né? Essa construção de que como que eu relato isso, como que eu me conheço, como que eu falo, né, sobre mim, sobre aquilo que eu estou sentindo, o que, que acontece quando eu relato isso, quais são os efeitos, né, e as consequências quando eu faço isso aqui, quando eu relato que estou com dor, então ele vai entender, gerar um autoconhecimento tanto biológico e contextual, né, da sua E vida. até esclarecer a comunicação, porque a pessoa segura tantas emoções que quando vai falar, ela estoura. Então, de repente, você esclarecendo o que você está sentindo, você dando nome aos bois, eu estou com muita dor, não, hoje eu estou irritada, hoje eu não queria falar sobre isso, ou estou preocupada com aquilo e tal, você consiga até a deixar as relações um pouco mais leves, até com você mesma, vamos dizer assim. Então, É, acho aí, que. Pode pode falar. falar. É porque Não a é isso. Ah, É porque geralmente a expressão é compatível com a sua necessidade, né? Se não houve, às vezes, né, uma história aí de construção, de como falar, de se comunicar, geralmente alguns excessos têm a ver com a sua necessidade. E às vezes as pessoas estão tão desiludidas com o tratamento, ou com a expectativa, na verdade, do tratamento, que acabam chegando para você, né, e para outros profissionais não, eu tenho que falar desse jeito para ela não pensa isso, eu tenho que falar desse jeito, com essa postura, para ver se eu consigo, né, convencer sim. com um tratamento definitivo e rápido. Então, às vezes, pode acontecer isso. E eu acredito, veio aqui na minha cabeça agora. Olha só como essa faculdade de autoconhecimento que o Wanderson está falando é importante. Por quê? Quem tem a dor constante, eu digo, eu não tenho fibromialgia, graças a Deus, mas eu fico imaginando quem tem, porque eu vejo sofrimento todo dia. Então, eu vejo pelas pequenas coisas. Quando a gente está sentindo alguma coisa, a gente fica achando que o mundo sabe o que você está sentindo. Então, às vezes você está em casa, você acha que o marido que tem que te entender,
que os filhos é que tem que te entender, que o gato tem que mudar do lugar de dormir, porque senão você fica estressada, que as outras pessoas têm que mudar para você se sentir bem. Enquanto que não é bem assim, o mundo não vai mudar para você se sentir bem. Você que vai ter que aprender a se conhecer para se expressar e entender o melhor o que está acontecendo com você. Não é assim? Sim, perfeito. Volta naquela questão da aceitação também, né? Que você estava falando. Né? Sim. Porque Você aceitar que você que tem que mudar, você que tem que entender o que que desencadeou o seu problema, talvez. Porque muitos casos da fibromialgia são desencadeados por traumas, traumas físicos ou traumas psicológicos, né? Tem gente que desencadeou a fibromialgia depois de um acidente de carro. Tem gente que desencadeou porque uma perdeu a hérnia mãe. também. É. Então, de repente, você percebendo isso e trabalhando em cima disso, percebendo o que que mudou, ou como você é agora, você consiga trabalhar melhor com esse ingrediente que você tem, que é você agora. Então, você não é esperar que todo mundo mude. Eu pego muitos pacientes assim, não, meus filhos acham que eu estou mentindo, meu marido acha que eu estou mentindo. Você não tem nada com isso, eles não têm nada com isso. Você que tem que tentar mudar, não é esperar que eles entendam. Claro que é um problema familiar, mas não é esperar que os outros te entendam para meio que alimentar esse processo. Acho que você que tem que querer fazer esse curso intensivo de autoconhecimento aí, de querer tentar se aceitar, dessas habilidades que você falou, para que a gente controle um pouco melhor esses desconfortos, né, emocionais que vêm. E aí, a gente é muito empático, né, e sensível mesmo à questão desse sofrimento, mas a sua fala é muito importante porque não tem como a gente negar, né, André, a realidade. Ou a gente nega, né, a realidade, mas a dor vai continuar, né, ou a gente enfrenta. E aí, Sim. o ser humano precisa aprender, né, a gerar possibilidades, abrir possibilidades na sua vida. Né? Aquilo que é controlável, a gente precisa fazer, a gente precisa agir. Mas tem situações que são incontroláveis. E aí cabe um trabalho de aceitação e de abrir novas possibilidades. Porque eu vou viver com a dor. Tá? Qual vai ser a minha escolha? Viver com a dor, tentando não enfrentá-la como ela é, ou viver com a dor e trazer qualidade de vida, novas possibilidades e talvez até mesmo, né, amenizar em alguns momentos, porque se for uma questão emocional, contextual que afeta a sua vida, isso vai amenizar com certeza. Isso é fato, a gente vê relatos aí, experiências empíricas também, né, pesquisas empíricas, que isso traz novas qualidades de vida, porque o modo como as pessoas reagem à situação faz todo sentido, né, e faz toda a diferença nesse processo. Exato. Então a gente precisa Exato. escolher quais são os problemas que a gente quer ter na nossa vida, Sim, né? sim. Então é muito melhor ter um do que 3 ou 5, por exemplo. Sim. Não, e muitas vezes, como eu falei na outra semana, algumas patologias pioram a dor da fibromialgia. Então, em vez de aceitar só que eu tenho a fibromialgia, procura se de repente você tem alguma outra patologia que possa estar piorando o seu problema, para você se livrar de maior peso possível. Se tudo for descartado, ficou só a fibromialgia, vamos embora. Mas mesmo André, assim, se tem outras doenças e a fibromialgia tem que tratar do mesmo jeito, tudo. olha só, tem uma questão interessante, né, nesse caso, que é o seguinte. A gente sabe que a gente vive, né, uma cultura fisiológica, né? Todos os nossos problemas precisam ter um diagnóstico, no sentido Sim, de algo palpável, mensurável, observável. Né? Então, existem algumas doenças, né, ou alguns problemas, que se a pessoa não souber a causa ou aonde está, isso cria um certo desespero. Né? Ah, não, sim, eu tenho um problema de saúde mental, eu tenho problema, né, qual é o meu problema? E isso atrapalha o processo, né, do tratamento e do desenvolvimento. Por isso, tanto preconceito ainda relacionado sim. a essa questão, né, de que, na verdade, eu tenho que chegar no médico e tenho que sair de lá com um diagnóstico preciso, não só saber daquilo que eu tenho, mas se é solucionável e de onde vem. Então você chega no consultório e diz, ó, ainda não temos ainda uma solução para isso, um exemplo. Ou ainda não sabemos muito a causa sobre isso. As pessoas criam um certo preconceito mesmo e até trocam, mudam, né, de profissionais, só que na verdade
É uma outra questão Troca. cultural também, porque nós somos fisiológicos, né? Nós precisamos de algo palpável, né, para tirar tanto a nossa responsabilidade, mas também nos dá uma certa segurança. Só que, na verdade, não tem essa distinção. Quando a gente fala de uma questão emocional ou de algo que está para ser, né, descoberto, é semelhante a qualquer outro problema da vida. Né? O contextos, tanto genéticos, de aprendizagem individual ou cultural, afetando a nossa vida. E aí a gente está aqui para isso. Né? Nós todos, tanto profissionais e pessoas, né, não que trabalham nessa área, nós estamos na vida para quê? Para enfrentar os problemas, né, para Sim, aceitar a realidade. sim, e lembrando que o paciente, quando está com o médico ou com o psicólogo, cara, a gente não sai contando tudo, não é assim, sabe? As pessoas têm medo de se abrir, têm medo de encarar esse processo novo, porque é como você falou, ela vai perder meio que o controle de tudo que está acontecendo nesse momento, né? Então é mais uma dor que ela quer evitar, eu acredito nisso, né? E é difícil, já fiz terapia, é bem difícil, mas tem que fazer, como você falou também, se não encarar, não vai. Eu sempre falo que a terapia é algo, como todo processo às vezes, né, nos confronta, mas é algo muito prazeroso. Né? Sim, Porque, na sim, verdade, é um investimento em você. Né? Eu sempre falo o seguinte, e não é puxando sardinha para o lado, né, da terapia. Todo sucesso na nossa vida depende de nossos comportamentos, nossos pensamentos e nossos sentimentos. sim, Né? Então, sim. para ter sucesso na vida profissional, no relacionamento amoroso, em qualquer área, no trabalho, depende de habilidades psicológicas. E às vezes é a área que a gente menos investe. A gente investe dinheiro em tudo, em patrimônios, em tudo, mas só eu não invisto em mim. Né? E aí, às vezes, a gente vai ver que só em uma dimensão da nossa vida que tem sucesso e os outros estão aí precários pra caramba por conta disso. Exatamente. A pessoa pensa que aquilo ali é bobeira, mas é como você falou, Wanderson, é um curso de especialização de dentro de nós. A gente vai ter que aprender a conviver com a gente o resto da vida. Então, que nós sejamos uma boa companhia, que nós sejamos uma boa influência para a gente mesmo, entendeu? Porque Uhum. esse autoconhecimento dói, é difícil, tem que querer e tal, mas é como você falou também, cara, é muito bom. Depois que você passa pelo processo, é uma sensação de libertação, Sim, basicamente. E sim. aí o peso cai. A dor vai passar? Talvez não, mas controle um pouco mais, você saque um pouco mais o que você pode estar fazendo para ajudar. Então é por isso que eu falei na outra vez e tem que reforçar isso. O tratamento da fibromialgia, a parte medicamentosa tem um peso muito pequeno no tratamento. Ela ajuda você a não ficar em crise, para que você possa dar continuidade no seu tratamento psicológico. Porque se você Uhum. tiver crise com crise com crise, você não sai do lugar. Então a Sim. gente ameniza as crises de dor para que você arrume o teu emocional e consiga ouvir o Aí. que você está falando, entendeu? Vamos imaginar, André, que tenha um remédio para o medo. Esse remédio aqui é específico para o medo. E tem um leão aqui na minha frente. Eu vou tomar esse primeiro remédio. Esse medo vai passar? Com Esse o certeza não. quê? O Não medo entendi. vai passar, Ah, né? Não vai não, passar. O não leão vai. está aqui na frente. Então, Sim, como esse trabalho conjunto é importante por isso, porque as pessoas, às vezes, se engajam somente num tratamento medicamentoso, que é importante, mas o contexto da vida dela está presente. O contexto que aflige, traz medos, ansiedades, preocupações, maneiras de lidar. Por isso que a gente vai trabalhar, né, na terapia novas maneiras, né, de lidar, aceitação, por exemplo, lidar com o contexto social, por exemplo, que ela perdeu, reintroduzir atividades diárias, inclusive trazer novas possibilidades, que às vezes por conta dessa questão, ela vai perder algum prazer, alguma realização que ela não pode, de repente, né, em alguns casos, dar continuidade. Então, precisa trazer novas possibilidades, reinventar, e isso vai trazer totalmente afetar a qualidade de vida dela. exatamente. Até a parte de prática de atividade física, que a pessoa fica com medo até de fazer alguma coisa e desenvolver a crise de dor de novo.
Então, isso precisa, a atividade física faz parte do tratamento, não tem como fugir. Quem faz atividade física tem menos crise de fibromialgia. Então, como você falou, existe todo um conjunto de pessoas que vão estar te ajudando para quem tem a fibromialgia, o educador físico, o psicólogo, o médico, o psiquiatra, né? No caso, eu e o psiquiatra, enfim. Você pode ter lesões associadas, enfim. Então, a prática de atividade física é o que vai ajudar você a ter também a não ter crises. E aí, o psicológico vai ajudar você a enfrentar aquela nova tentativa. Vou tentar voltar para a atividade que eu gosto, que eu estou parada há muito tempo porque eu sinto dor. Então, identificar melhor o momento certo e fazer esse acompanhamento. Porque A senão a palavra, pessoa vai parando. a palavra que eu sempre dou, André, é o seguinte, né? Não se preocupe com o desconhecido, né? Porque existem diversos outros problemas, né, na nossa vida que a gente não está nem aí para as causas, né? A gente chega lá, você chega lá, ou qualquer outra pessoa chega no médico, ou sei lá, uma mulher vai na ginecologista. E aí, de repente aparece lá, tem um sintoma, ou foi diagnosticado. Ela não quer nem saber porque tem aquilo. Geralmente, ela quer tratar. E aí, por Ela conta quer desse tratar. desconhecido, as pessoas às vezes intensificam mais, né, esse problema. Então, não se preocupe com o desconhecido. Quando você, às vezes, com outros processos, né, de outros tratamentos ou desenvolvimento na nossa vida, a gente precisa no psicólogo, na nutricionista, no médico, no professor de educação física, e a gente acha isso, né, uma maravilha importante. Então, essa questão que nós estamos trabalhando hoje aqui também envolve a interdisciplinaridade, né? No sentido de que, não, eu preciso também ir no médico, preciso tomar, né, meu remédio, preciso praticar atividade física, né, recomendada. Então, é um conjunto aí que vai estar favorecendo todos os aspectos, né, da vida relacionado à dor, né? Perfeito. Basicamente essa mensagem mesmo que eu queria deixar para o pessoal, que não é uma coisa só, que não é um lado só que tem que ser tratado. Tem a parte emocional, tem a parte física, tem a parte de tudo junto. Então, assim, você tem que ajudar. Então, é isso aí, como você Práticas, né, falou, integrativas, né? integrativo. Fisioterapeuta. Se vê também como uma pessoa importante que mereça tratamento. Então, você tem que, eu acredito que o paciente que tem a fibromialgia tem que entender que ele é uma pessoa importante. Porque o centralizador, ele quer resolver o problema de todo mundo, depois ele resolve o dele, mas ele não acha, ele quer que todo mundo reconheça que ele faz tudo, mas ele não faz por si. Então, deixa para ir no médico depois. Eu até pergunto, você sabe se o teu filho lanchou, mas você não sabe que hora você bebeu água. Então, a Uhum. pessoa não cuida dela mesma, né? Então, você começa a ter um cuidado com você mesmo que te ajuda a andar para frente. E isso é importante, você se dar esse valor. Acreditar que você, nos profissionais que estão te ajudando, dá o feedback do que está acontecendo. Por exemplo, passou um remédio, não gostei, não me senti bem. Não é parar o remédio e sumir. Volta, fala com o paciente, com o médico para tentar mudar. Tá com um psicólogo. Ai, doutor, as coisas que o senhor está falando, não estou me sentindo bem, estou mais angustiada, não estou conseguindo. Conversa, porque às vezes aí tem outro problema, né? Tá com o educador físico. Ah, esse exercício eu estou sentindo mais isso. Ele vai tentar mudar, vai entrar em contato. Então, essa parte de tentar de você perceber que isso eu falo para mim e para todo mundo. A gente precisa se cuidar com mais carinho. Sempre. A gente tem que ser um pouco egoísta nesse momento. É autossobrevivência. É o que eu sempre falo, né? Aquele egoísmo saudável, né? E aí, Exatamente. quando a gente respira, a gente até lembra, né, André, que a gente respira. Isso Sim, significa o quê? Significa o seguinte, que sem a respiração, nem os problemas da vida nós teremos. Então, eu sim, preciso entender que eu sou mais importante que o meu filho, que a minha esposa. Em que sentido? Do autocuidado. Porque sem sim. o autocuidado, os meus filhos, a minha família, os amigos, os problemas da vida, nem isso eu vou ter. Exatamente. Eu falo sempre isso. Se você cai, ninguém vai cuidar do seu filho. Então, se você acha que você é a melhor pessoa para cuidar, você tem que se cuidar mais ainda. Tem uma pessoinha aqui que falou que tem a fibromialgia e sofre muito, até porque está passando por um luto. Então, eu entendo que essa hora tem que ser vivida, né? Eu entendo que tem que ser
vivida. Não tem como, tudo tem seu tempo, mas isso tudo pode acabar até desequilibrando o seu emocional. Mas talvez, não sei se espera, se procura um apoio psicológico agora, enfim. Se tem a fibromialgia e está descompensando, talvez mudando a medicação te ajude a passar por esse momento de uma forma melhor, Uhum. né? Não sei se faz terapia, enfim, mas arrumando, né, ajustando a parte de medicamento, a pessoa consegue passar por uma fase melhor. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, gente, vamos deixar de ter vergonha de dizer que precisa de ajuda. Pedir ajuda é muito importante. Sempre. Então, é claro que não precisa ser o dia inteiro, você também tem que tentar se entender, mas não tem que ficar em cima do salto. Eu entendo dessa forma. Pedir ajuda é bom, mas também tem que aceitar a ajuda, né? Não é só para pedir para anunciar que está com problema, porque tem que querer melhorar. Então, pedir ajuda não é vergonha, nem para amigo, nem para parente, nem para profissionais. Eu entendo dessa forma. Sim, sim. A gente precisa desconstruir a ideia de vulnerabilidade, né? Todos nós somos vulneráveis, ainda bem, porque isso mostra a nossa humanidade. Então, Sim. a vulnerabilidade nada mais é do que coragem. Quando eu me torno vulnerável, eu estou sendo corajoso, né? Sim, É o tem que ser inverso. muito mais macho para aceitar que precisa de ajuda. E não, tipo assim, eu quero melhorar minha vida, eu quero trazer qualidade para a minha vida, porque isso vai afetar tanto a minha vida, é claro, mas afetar as minhas relações, né? Então, na verdade, eu me torno vulnerável, que todos nós somos, né? Nós somos, como eu falo, um organismo, né, que se comporta. Então, essa vulnerabilidade mostra coragem, porque eu quero progredir, eu quero crescer, eu quero trazer qualidade de vida, amenizar, de repente, as minhas dores, né, os meus sofrimentos, e entendemos de forma assim grande mesmo, né, no sentido de que existe, é um fato essa dor, né? Sim, Precisa ser trabalhado outras dores que intensificam ou que acompanham essa dor, né? Então, vamos exatamente. fazer aquilo que está sob o nosso controle, né? Sim, E às vezes situações que talvez você nunca experimentou, talvez pessoas que nunca foram no médico, talvez pessoas que nunca foram no psicólogo e ainda não experimentaram novas possibilidades, né? sim, E precisam se expor a esse processo para gerar novas consequências, né? sim. E se foi em algum profissional que de repente você não se adaptou, procura outro. Uma hora você encontra um que encaixa no teu perfil, que te dá alguma resposta que te ajude. Não é possível existir um problema que ninguém possa ajudar. De alguma forma alguém vai poder ajudar. Entendeu? Então, de repente já foi num psicólogo, não gostou, não foi com a cara dele, tenta outro. Ah, prefere mulher, prefere homem, prefere de manhã, prefere de noite, o cara não pode, enfim. O médico não te escuta, procura outro. O educador físico só quer saber de te deixar sarada, não é isso que você quer, procura outro. Então, existem milhões de perfis de profissionais e acaba que você consegue. Agora, não pode ficar nesse desespero dessa dor. Eu entendo assim. Uhum. É viver a dor, né, como um fato, né? Se existe, né, uma realidade, não tem como negar e a gente precisa vivê-la. A questão é o que a gente está sempre, né, enfatizando aqui, no sentido de que se existem outras dores acompanhadas aí, cabe a nós uma autorresponsabilidade de mudá-las, né, de transformar. E aí ninguém vai fazer isso pela gente. Eu sei que essa questão, André, você sabe mais do que eu sobre isso, né? É uma questão incômoda, difícil demais, né? Como que muitas vezes algo na nossa pele, e isso às vezes afeta o nosso humor, a maneira de pensar, né? De agir diante das situações, quantas privações, restrições isso acontece. Só que Exatamente. é a questão da gente estar buscando, né? E a gente é profissional da saúde por isso, porque a gente acredita no progresso. A gente Sim, acredita em uma qualidade de vida, a gente acredita em meio às dores, a gente consegue trazer um equilíbrio, amenizar novas maneiras, né, de pensar, de agir, novas reações diante daquelas situações. Então, por isso que a gente estuda e está também nessa área, porque a gente acredita nisso. Né? sim, Então,
É, é essa quebra desse paradigma, né, dessa barreira que impede as pessoas buscarem ajuda, tratamento, né, e desenvolvimento para a vida delas. É isso mesmo. Tem muitos profissionais que estão querendo ajudar muito, estudando, atualizando e trocando ideia, e tem sempre uma forma de tentar ajudar. Eu nem sei quanto tempo tem, não sei como é que está aí você não tem não trouxe. Falta 2 minutos. Ah, então tá. Então vamos fazer o finalzinho, Wanderson. Queria muito que você deixasse algum recado para o pessoal que está acompanhando. O que que você tem para falar para essas pessoas? Eu queria agradecer já a tua participação aqui. Ajudou demais, até para mim. A gente Eu que sempre tirou uma agradeço, casquinha. eu que É, agradeço. falei para o pessoal o que que você quer Agradeço falar. muito, Você quer dar seu agradeço contato muito. também? Enfim. É, obrigado. Agradeço muito mesmo, André. Eu acho que é um tema pouco falado e você está trazendo essa oportunidade aí, né, durante esse tempo aí, dando, na verdade, dando acesso, né, às pessoas, né, à informação, né, a esclarecimento. Né? O que eu queria deixar para vocês, né, para as pessoas que estão aí participando, é que, na verdade, é possível, né, uma tristeza dentro de uma vida feliz. Né? O que significa isso? Um investimento em todas as dimensões e áreas da sua vida. A dor, né, toda essa questão que foi trabalhada hoje, por mais que seja muito ruim, desagradável, não é você, né? A dor não é você, o dia ruim não é você, não é a sua vida. Então, como que é importante a gente investir na vida pessoal, interpessoal, ocupacional, profissional, existencial, lazer, restituir áreas, né, que foram perdidas, outras novas possibilidades, né, que na verdade essa adaptação precisa ocorrer. Então, eu posso ser feliz mesmo sentindo dor, mesmo estando presente, sentindo tristeza, de repente, em algum momento da vida, passando por algum luto, porque todas as minhas áreas estão tendo, né, um equilíbrio. E nessa área, de repente, eu estou passando por um momento difícil, eu perdi alguém, eu estou com dor de dente, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor no corpo. Um exemplo, né? Eu perdi o emprego. Então, a gente precisa, na verdade, estruturar, né, e trazer equilíbrio em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. E aí deixo, né, essa questão, enfatizo, acho que foi o subtema, né, sobre a questão da aceitação. Vamos Sim. aceitar a realidade, porque a aceitação é o pontapé, né, a porta aí para que o processo, a mudança, né, e a transformação, a adaptação aconteça. Tá bom? E aí, Isso quem aí. quiser procurar ou acompanhar o meu trabalho, pode me procurar aqui, né, no Instagram mesmo. E aí, qualquer dúvida também relacionada aí à proposta de hoje, pode me perguntar ali no privado também, que eu de repente converso, aquilo que eu puder ajudar. Tá bom, André? Wanderson, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, tá? Teremos outras oportunidades de trazer outros assuntos de repente. Mas por enquanto a gente vai ficando com isso. Temos muita coisa para trabalhar em cima disso tudo. Tá? Obrigada a todo mundo. Obrigada, Wanderson. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.